autores israelitas da Bíblia tinham uma visão pejorativa do Egito. Para eles, o Egito era pagão, isto é, não reconhecia Javé. Os deuses egípcios eram vistos como meros frutos da idolatria pagã, como se a história dos primeiros 300 anos de Israel não fosse caracterizada pela idolatria a Baal, Asherat, El, todos eles deuses e deusas de origem mesopotâmica. O historiador judeu-romano Flávio Joséfos nos conta em Antiguidades dos Judeus a ojeriza judia contra tudo a que se referia ao Egito. Os faraós egípcios, ou reis, eram sempre maus, cruéis, escravocratas e invasores. Quanto a esse último aspecto, eles tinham razão. O Egito dominou Canaã por 3 séculos contínuos. Desprezaram Jerusalém, capital do reino de Judá, porque preferiu as regiões mais férteis, perto das grandes cidades-estado de Meguido e Hazor. Retiraram-se de Canaã quando da invasão dos povos do mar, mas voltaram a ela no tempo do reinado de Reboão, filho de Salomão, 925 a.C. Desprezaram Jerusalém mais uma vez. No século VII, quando o rei Josias de Judá tentou a ocupação da região do norte, já esvaziada pelos assírios e com a retirada destes, Neco II, ou Necal II, o rei egípcio, volta a ocupar a região comandada por Josias. Josias morre em combate em 609 a.C. em Meguido, não em Jerusalém. Por outro lado, as leis de Moisés, nome estranho para o israelita, não é? São uma cópia sintetizada dos 42 mandamentos de justiça da deusa Maat egípcia. Perdeu-se na história o momento em que os redatores bíblicos tomaram conhecimento desses códigos morais, éticos e de justiça. Os mandamentos teocráticos dos redatores de, aspas, Moisés, se inspiraram nos mandamentos éticos egípcios. Os verdadeiros códigos morais e éticos israelitas ainda seriam criados quando da época dos juízes. Embora acrescidos à fantasia do Sinai, mesmo assim, eles se tornariam o guia moral da sua e da nossa civilização. Há também fundamento em se dizer que os palácios, estábulos reais e as literalmente fabulosas carruagens militares atribuídas a Salomão correspondem quase que inteiramente às obras de Amenhotep III, ou Amenófis III, no Egito. Ele foi o, aspas, Salomão egípcio. Os monumentos desse rei egípcio se tornaram impressionantes e verdadeiramente concretos e visíveis aos olhos dos imaginativos redatores bíblicos. Outro fator dessa assimetria de hierarquias na comparação entre Egito e Israel é também a questão linguística. A língua egípcia não tem vogais como a língua aramaica, origem do hebraico. Não há exagero em dizer que a língua aramaica, dominante na região norte de Canaã e na Síria, uma língua semita derivada da matriz linguística acadiana, foi contemporânea da língua egípcia, amítica, de Amã, ou Han, Can em inglês, e com ela travou assimilações intercruzadas. Isso explica a notável ausência de vogais em ambas e o estranho nome terminado em consoantes egípcias como Ramsés. Freud, em seu último livro, levantou a possibilidade de Moisés ser um egípcio. Seria ele Akenaton? E desconfiava da sua habilidade em falar a língua dos israelitas, conforme a Bíblia deixa transparecer. Outra questão curiosa na relação Egito-Israel diz respeito aos filisteus, inimigos figadais dos israelitas. Esse povo de origem ocidental e de língua indo-europeia original foi egiptologizado a partir da dominação de Ramsés III no início do século XII, que os fez mercenários residentes na região costeira de Gaza, Ashdod, Ashkelot e Rafa. Com o tempo, eles foram assimilando linguisticamente a língua semita canaanita, por sua vez mesclada com elementos aramaicos, se transformando, quer por sua força, quer por seu sangue não semita e por adorar deuses estranhos a Canaã, em um quisto humano a ser extirpado violentamente pelos exércitos de Brancaleone da Guerra da Conquista e dos tempos mais históricos dos livros de Juízes e Samuel. Há uma raiz egípcia nesse ódio antifilisteu. O Egito foi a maior civilização pós-diluviana.
Sua incrível durabilidade, sua força militar e sua riqueza natural, com um delta do Nilo atraentemente próximo e sem barreiras, provocaram a inveja de povos do deserto, de áreas rochosas e secas, onde a vida é sempre dura e incerta. Hoje se sabe que os egípcios também desprezavam os israelitas. Em sua longa história, deixaram apenas um único registro de Israel, a estela de Merneptah, 1213-1203 a.C., que, ironicamente, quando faz essa única situação, ainda assim é para dizer que, aspas, a semente de Israel não existe mais, fecha aspas. Mas a própria Bíblia contém 99 versos onde o Egito é citado. Quando os egípcios falam em Apiru, o significado é pejorativo, porque a palavra se refere a grupos nômades, invasores ou beduínos, errantes ou raça estranha, de procedência incerta e socialmente inferiores. Além disso, e isso é imperdoável a quem acredita na historicidade ipsis literis da Bíblia, é a ausência de qualquer registro sobre a estada de 430 anos de israelitas no Egito e a existência do Êxodo, do qual não se encontra, entre milhões de inscrições egípcias gravadas por todos os meios, um único e miserável traço. Os nossos professores de história mentiram para nós por 2000 anos. A mentira poderia ter parado em 1822, quando Champollion decifrou os hieróglifos, e nenhuma inscrição que tornasse reais os feitos bíblicos contados do Êxodo foi encontrada. Os séculos anteriores de silêncio até são compreensíveis. Sabe-se que se pagava com a vida observações críticas sobre a Bíblia. Esqueceram de dizer também que comunidades israelitas nada eram diferentes de outras quando tiravam partido da fértil região do delta do Nilo. Disso, até Jeremias, como cronista, nos dá conta quando fala dos ainda existentes ritos pagãos mesopotâmicos protagonizados pelas comunidades israelitas em pleno solo egípcio, ao que parece, sem que os deuses pagãos e os sacerdotes do rei se incomodassem com isso. Um belo exemplo de tolerância religiosa. Assim, há muitas razões para os redatores bíblicos, ao longo de 200 anos de edição e reedição da Bíblia hebraica, falarem mal do Egito e construírem uma história com forte viés anti-egípcio. Ainda nos tempos da Alexandria helenística pré-cristã, os egípcios eram tratados com desprezo pela comunidade neoplatônica do filósofo judeu Filo, segundo Flávio Joséfos. Ainda hoje é assim.